Daniel Dias, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia a todos os seus web telespectadores. E como eu sempre digo, e com muita satisfação, né, Alex, se a gente estiver falando diretamente com os produtores rurais, ainda mais uma honra. E com imagem é melhor, né, irmão? O teu som parece estar aqui, do lado aqui, viu? Essa tecnologia de vocês é sensacional, E a gente tem que aproveitar ela da melhor maneira. Ô Daniel, claro, tu pode trazer os teus destaques, mas eu queria puxar esse assunto aí que foi muito comentado essa semana, que é o marco temporal das terras indígenas, e eu gostaria da tua opinião sobre isso, amigo. Alex, a minha opinião é muito clara sobre isso, e eu acho que, por mais que eu tenha alguns outros destaques, a gente tem um tempo apertado, eu acho que esse tema de demarcação de terras indígenas, ele é o tema principal e vem sendo o tema principal, porque se não fosse só o imbróglio da questão ideológica por trás dessa demarcação das terras indígenas, a demarcação de terras indígenas também ela serve, Alex, para deflagrar uma série de defamações, de julgamentos, de desmerecimento ao agronegócio. Ela é um pano de fundo propriamente dito, né, Alex? Uhum. E com relação à demarcação dos povos indígenas, uma coisa que a gente precisa, para alinhar esse nosso raciocínio aqui, é o seguinte: o que é o marco temporal que está se tentando regulamentar no Congresso? O marco temporal, ele quer marcar uma data para passar a valer o que era ou não território indígena. Porque existe uma teoria de que, como o Brasil foi colonizado por portugueses, como a gente sabe, né, depois por espanhóis e tudo mais, aqui já era habitado pelos índios. Então, aqui as terras são dos índios. Nós que expropriamos as terras dos índios. É esse o imbróglio que está propriamente dito. Como tem a Constituição de 87, tenta-se atrelar ao que era território indígena até 87. Antes do 87, você não tinha o direito da terra indígena porque não tinha Constituição vigente. Então, é esse o imbróglio que está. Mas vamos fazer um raciocínio hoje, Alex. Você sabe qual que é a população indígena hoje no Brasil? Contada e aferida através do censo, do IBGE, da FUNAI, enfim, inúmeras entidades que a gente não pode nem sequer pensar que não são idôneas. Nós temos 869 mil índios no Brasil. São 305 etnias que falam 274 dialetos. Então, veja bem, 869 mil índios. Agora eu quero que você me diga uma coisa, Alex. Você sabe quantos hectares de terra já existe demarcado para esses 869 mil índios? 110 milhões de hectares. E esses números que eu estou falando, Alex, são os números do IBGE, são os números do censo, são os números essa quantidade de hectares, Alex, está no georreferenciamento, que é o mesmo georreferenciamento que a gente usa para ver quantos hectares a gente tem de perímetro urbano, quanto de rodovias nós temos, quantos municípios... Ou seja, é a mesma base de dados que serve para todas as tomadas de decisão desse país. Ou seja, esses números não estão errados. Tá? Desculpa. Agora, se você fala que você tem 869 mil índios no Brasil e eles têm 110 milhões de hectares, eu te faço uma segunda pergunta, Alex. Nós, Brasil, somos um dos maiores produtores e exportadores de alimentos desse país, alimentando 220 milhões de brasileiros e ainda geramos um excedente que alimenta mais 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. Você sabe quantos hectares de terra são cultivados nesse país por ano? 75 milhões de hectares por ano, Alex. Entre safra e safrinha, né? Porque tem a sobreposição, né? Você tem 50 milhões de hectares de safra, por exemplo, você tem 25 milhões de safrinha? Não. Você planta 70 milhões num hectare na safra e planta 50 na safrinha, equivale a 120, mas você ocupa 75 milhões de hectares para fazer a safra e a safrinha. Ou seja, com 75 milhões de hectares, a gente alimenta
os nossos 220 milhões de brasileiros e 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. E você tem 110 milhões de hectares dedicados a 869 mil índios e não é suficiente essa quantidade de terra? Será que o marco temporal é o que realmente o povo indígena precisa? Será que essa é a principal demanda para a gente manter essa cultura e essa vertente da sociedade viva? Não é terra. Não é terra, né? Você sabe por quê? 57%, veja bem, são os mesmos dados do censo e do IBGE. 57% desses índios que ainda existem no Brasil vivem em reserva indígena. 35% dos índios já vivem na zona urbana. É verdade. E tem 6% dos índios que vivem na zona rural, trabalhando como colonos, como trabalhadores rurais e tudo mais. Ou seja, 42% desses 869 mil índios sequer sobrevivem da atividade fim de uma reserva indígena. E aqueles que são muito primitivos, mesmo são muito poucos, né? Aqueles que vivem em aldeias. Poucos, Alex. E nós temos que lutar pela preservação deles, mas é importante também, é um segundo alerta que eu faço nesse sentido, nesse tema polêmico, Alex, que nós não escutamos dos índios o que eles querem. Quem fala pelos índios são interlocutores, que dizem que a sociedade, nós que julgamos se está sendo certo ou não, o marco temporal ou não, se o governo é ou não é fiel ou solidário às causas indigenistas, nós não conseguimos escutar o que os próprios índios querem. Interlocutores esses que geralmente têm o discurso contaminado pela ideologia, infelizmente. Não existe um bem mais finito e mais insubstancial para a sobrevivência da espécie humana na face da Terra, e quando eu digo isso, quando eu falo Terra, é o planeta Terra, do que terra agricultável, Alex. Esse é o maior bem que nós temos hoje, e é escasso, e já está dando sinais que estamos chegando no limite do usufruir dessas terras. É onde nós temos que melhorar bastante na questão da sustentabilidade para poder continuar ampliando o fornecimento de alimentos sem denegrir mais o meio ambiente. Isso é fato. Agora, não vai ser dando terra para índio, 860 mil índios apenas, que já tem 110 milhões de hectares, que nós vamos resolver isso. E, Alex, dados alarmantes desse IBGE e desse censo que eu trago aqui para você. 640 mil índios, ou seja, 73% dessa população indígena, já é atendida pelo SUS, Sistema Único de Saúde, o mesmo que eu, você, sua família, seus funcionários, seus amigos, tem que recorrer quando tem algum problema de saúde. Ou seja, o próprio índio não acredita mais no pajé. O próprio índio, Alex, mudou. Ele não precisa mais viver como ele vivia 300, 400, 500 anos atrás. Ele não quer. E, Alex, mais uma coisa. 76,9% dessa população indígena fala português como primeira língua. Ou seja, ele já se urbanizou, ele já aderiu à civilização. Eu faço a mesma reflexão, Alex. Eu sou filho de alguém, você também. Ninguém é semente, ninguém veio do vento. Você tem avós, você conviveu com parentes seus. Você precisa viver como seus avós viveram para dizer que você está honrando a memória e a tradição dos seus avós? Você vai abolir a energia elétrica na tua casa, a água encanada, a água quente, o esgoto, o saneamento básico, o conforto, a segurança da internet, da intercomunicação, para falar assim, não, eu preciso viver como viviam os meus avós, para mim dizer que eu estou honrando a minha família, a minha origem? É claro que não, Alex. Você está se adaptando aos tempos, está carregando no seu DNA e vai carregar e já está passando para sua filha a origem e a decência da sua família.
O teu comentário de hoje é daqueles que vão ficar nos anais, então logo a gente possa, já vamos recortá-lo e colocar nas redes. Foi muito bom que tu trouxe à luz aqui informações e bem fundamentadas. O nosso tempo que se foi, irmão. Muito obrigado, Alex. Obrigado a todos os seus web telespectadores. A cada semana a gente recebe mais e mais incentivos, até por causa desse trabalho brilhante aí que você faz, sempre nos dando espaço. Eu só faço uma única e última reflexão e apelo. O bem terra agricultável é o bem mais finito e mais valioso que a gente tem para as próximas gerações. Se a gente quer garantir a vida, a saúde, a autonomia e principalmente a perseverança deste país e dessa população chamada Brasil e brasileiros, nós temos que ser muito racionais na distribuição, na legalização e na regulamentação de todas as atividades agrícolas. Não vai ser dando terra para índio que nós vamos garantir o alimento em cima da mesa. E o índio deixou de ser índio. Ele pode falar por si próprio, ele pode fazer a sua própria interlocução com a sociedade e trazer para nós o que realmente eles querem. É verdade. Abraço, irmão. Bom fim de semana. Vamos que vamos, Alex, que a tendência de tudo é dar certo. E tomara que em breve aí nós tenhamos esse progresso aí do marco temporal e acabar com essa discussão aí, ou pelo menos amenizar. 10h07, tá chegando o Roberto Martins e o Esquina Democrática. Agradeço ao Daniel Nunes que esteve comigo até agora. E a partir de agora, então, Esquina Democrática aqui no Conexão Rural com a boa informação e comunicação de Roberto Martins. Um abraço, fiquem com Deus, bom fim de semana.